Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora uma nova edição do Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o senador da República, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, que é candidato a vice-presidente da República na chapa de Aécio Neves, senador mineiro. Também participa do programa como comentarista o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, professor Humberto Chalub. Muito bem, e a questão econômica, o custo de vida e a carestia voltam a assombrar a população brasileira, que vê os preços dispararem bem acima da inflação oficial. Para comprovar isto, basta percorrer os corredores e as gôndolas de supermercados e também as barracas de feiras livres. Inflação alta, custo de vida alto, inclusive a promessa de um tarifaço, tão logo termine as eleições, com aumentos na energia, no combustível, cria um cenário de muita apreensão e de expectativa entre a população com relação aos rumos da economia do país, principalmente no ano que vem. Um ano que certamente será muito difícil e de sacrifícios para a população brasileira e, portanto, um desafio para o próximo governo. No programa de hoje, nós vamos abordar, é evidente, a questão da economia, entre outros temas fundamentais para o país, como saúde, educação, segurança e, é claro, as reformas necessárias que o país requer, como a reforma previdenciária, tributária e, sobretudo, a reforma política. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um breve intervalo comercial, quando voltaremos para entrevistar o candidato a vice-presidente da República pelo PSDB, senador paulista Aloysio Nunes Ferreira. Voltamos já. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Boc News e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Ortopedista, urologista, gastroenterologista, obstetra, ginecologista, neurologista, cardiologista, pediatra, oftalmo, dermatologista. O Padilha vai fazer mais médicos especialistas. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV e hoje recebendo com muito prazer o senador da República, senador de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, que é candidato a vice-presidente da República na chapa do PSDB, chapa liderada pelo senador mineiro Aécio Neves. Também participa do programa de hoje o colega jornalista, diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalub. Senador, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo. Eu gostaria de começar essa entrevista abordando um tema que preocupa milhões de brasileiros, milhões de aposentados e também aqueles trabalhadores que estão se aproximando da aposentadoria. Esse tema já foi abordado pelo candidato à presidência da República, Aécio Neves, que é a reforma da Previdência e o fator previdenciário especialmente. Ele disse que pretende revisar o fator previdenciário se eleito for. Nesse sentido, o senhor, como é que o senhor vê essa reivindicação das centrais sindicais e dos aposentados brasileiros pelo fim, pela extinção do fator previdenciário? O senhor, pessoalmente, é a favor da extinção do fator previdenciário? Obrigado Sim, pela presença. Eu que agradeço a presença, o convite, aliás. Agora, eu sou a favor do fim do fator previdenciário
O problema é saber como fazer isso, porque nós não podemos simplesmente, de uma hora para outra, terminar com este, que foi um instrumento quase que emergencial para equilibrar as contas da Previdência, sem ter segurança de que o fim do fator previdenciário não vai agravar ainda mais a situação das contas previdenciárias. Isso tem que ser feito com cautela, foi o que, aliás, foi a posição expressa pelo Aécio Neves na reunião com os sindicalistas. Nós pretendemos, sim, acabar dentro de um contexto de arrumação das contas públicas e das contas previdenciárias. Porque o fator previdenciário não foi extinto pelos governos do PT e foi criado pelo governo do PSDB, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, o senhor diria que os estudos que indicam que há essa viabilidade já? Sim, existe essa viabilidade, senão o senador Aécio não teria se comprometido. Muito bem. Roberto Salub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, senador, é um prazer tê-lo aqui com a gente no programa. Eu gostaria de, nessa questão econômica, cada candidatura tem colocado um objetivo para o país e de volta do crescimento que a gente tem visto, na verdade, é que o Brasil estagnou, a economia está parada e já se sente alguns efeitos disso, com desemprego em alguns setores, principalmente no setor automobilístico. Isso também deriva de uma falta de perspectiva para o país em termos de planos de longo prazo. Então se investiu muito no setor automobilístico, se incentivou o setor automobilístico e se vê que hoje que as cidades, as grandes metrópoles sofrem com isso, porque estão cheias de carro, também se facilitou tanto, e se vê que isso, quer dizer, é uma situação que se resolveu um problema de momento, né, para a economia, mas está se criando outros problemas, principalmente na questão ambiental e se viu que não é esse o caminho. Dentro do plano do PSDB, de governo, do candidato Aécio, do seu também, que o senhor é candidato na chapa dele, qual é a perspectiva que o senhor faz para o país em termos de crescimento? Qual vai ser o viés do governo, do futuro governo, possível governo Aécio Neves, para o crescimento do país? A nossa atitude, ela pode ser resumida o seguinte: menos intervenção do governo, regras claras da política macroeconômica, investimento na infraestrutura em parceria com a iniciativa privada e uma política cautelosa de irmos aos poucos corrigindo alguns passivos que estão se acumulando. Eu me refiro a alguns, por exemplo. Os bancos públicos brasileiros, eles estão hoje devendo ao Tesouro Nacional cerca de 500 bilhões de reais. Bancos públicos, que é BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Não é? Não se sabe se tem condições de pagar e quando tem condições de pagar. Isso é um passivo enorme para esses bancos. Para você ter uma ideia, em 2007, o Tesouro era credor de 14 bilhões. Hoje, 500 bilhões, 10% do PIB. Não é? Os subsídios que são dados mais ou menos a olho, sem nenhum critério de eficácia para setores da economia, representam uma renúncia fiscal enorme. Somente nos primeiros 3 meses desse ano foram 84 bilhões de reais. E o problema é que esses subsídios que foram concebidos para tapar buracos, não é? Para dar soluções de emergência, não deram essas soluções. Você citou a indústria automobilística, foi a que mais recebeu incentivos de tributos, né? Inclusive alguns tributos que não são apenas da União, são compartilhados com os estados e com os municípios, vão alimentar os fundos de participação. Resultado nenhum, porque os pátios das montadoras estão aí lotados, não é? Então nós temos que ir aos poucos reduzindo isso. Haverá, sem dúvida nenhuma, você se referir ao tarifaço. Já começou o tarifaço. Eu estive há pouco tempo numa região que é atendida pela Electro, distribuidora. Um aumento de 35% para o consumo de domicílios e 40% para a indústria. Né? Então nós temos que ir ajustando isso aos poucos. E o que é pior, sem uma noção clara do que está dentro da caixa preta que o governo Dilma vai nos deixar. Os dados não são confiáveis. Você viu agora há pouco, nós vimos essa coisa do IBGE, publica o índice de desigualdade de um jeito, no dia seguinte é outro. Não é? A chamada contabilidade criativa, que é usar de artifícios contábeis para mascarar o déficit que é real,
ela também envolve mecanismos que precisam ser desmontados. Eu acho que no curto prazo a simples mudança do governo, a saída do atual governo, que é um fracasso na economia, já inspirará confiança maior nos investidores. Você veja, basta que haja qualquer rumor de que a presidente Dilma melhora um pouquinho nas pesquisas, o que acontece com a Bolsa? Despenca. Não é? Porque não há confiança. Eu acho que nem mesmo a presidente Dilma sabe exatamente o que ela tem a propor para o próximo governo. Vocês viram o desempenho dela no Bom Dia Brasil de ontem. Sim. Uma coisa horrorosa. Ela não tem noção dos próprios dados da economia brasileira. Os dados foram contestados o tempo inteiro pela jornalista Miriam Leitão. Ajuste progressivo das contas, porque você não dá para fazer um cavalo de pau. Né? Confiança, regras claras, atrair investimentos da iniciativa privada na infraestrutura e desvendar o que foi encoberto ao longo desse tempo para que a sociedade tome conhecimento e você tenha condições de operar. Agora, é essencial que você tenha uma equipe sólida e uma equipe com pensamento coerente, como a equipe que o Aécio tem condições de montar, chefiada pelo Armínio Fraga, que ele já anunciou que será o próximo ministro da Fazenda. 2015, tudo indica, senador, será um ano de sacrifício, um ano muito difícil, inflação alta, tarifaço, enfim. Como será lidar com essa realidade? Porque a população também, apesar de confiar num novo governo, num eventual novo governo, o fato é que essa confiança, essa credibilidade não passa de 3 meses. É verdade. 3 meses depois, a população já começa a cobrar resultados, principalmente de um novo governo. Por isso que nesses 3 meses você tem que agir com rapidez, cortar gastos, você diminuir o número de ministérios, diminuir o número de cargos de confiança. Só no governo federal brasileiro você tem mais de 20 mil cargos de confiança, aqueles que são nomeados por, digamos, influência política. É uma coisa absurda. É preciso imediatamente começar a pôr na mesa um projeto de reforma tributária, redução de tributos e harmonizar, sobretudo, o ICMS, que está hoje cria uma enorme confusão na economia brasileira. Para isso, para você fazer uma reforma tributária que signifique diminuição de impostos, é preciso cortar gastos, porque todo centavo que existe no orçamento da União tem algum padrinho político. O orçamento da União é feito pelo Congresso Nacional e responde a necessidades e a interesses. Então, o próximo governante vai ter que ter muita força política na hora de cortar gastos, porque vai enfrentar uma resistência muito grande no Congresso Nacional. Tem que ter traquejo, tem que ter experiência de governo e de política, e tem que ter partidos políticos bem arrumados, sólidos, para dar sustentação a ele. Porque senão não vai conseguir fazer nada. Vai ficar na mão de um Congresso fragmentado e sem, digamos assim, condições de derrubar a pedreira que vai ser legada pelo atual governo. Enfim, não governa. Agora, senador, por isso que eu insisto muito a importância da experiência, a importância de colocar no governo quem saiba administrar e que tenha condições de articular politicamente uma maioria. Agora, senador, de certa forma, o candidato Aécio, ele vive uma contradição, porque ele sustenta também a campanha dele um pouco no discurso do exemplo do governo dele. E em Minas, a que a gente está assistindo aí, pelo menos os números, e pesquisa sempre pesquisa, vamos ressaltar que é a urna que vai dizer realmente o que acontece. Mas os indicadores dão conta de que o candidato que ele apoia lá, que o PSDB em Minas não tem ido muito bem das pernas. Não se torna uma contradição, porque ao mesmo tempo em que ele defende a ideia de que ele fez um governo moderno, com novas perspectivas, e está oferecendo isso ao país, essa experiência, o povo de Minas, ao que parece, não está muito satisfeito com essa ideia, né? Como é que é viver essa contradição? Isso é um fator dificultador também. Bem, o povo de Minas aprovou o governo do Aécio por uma maioria amplíssima. Ele foi reeleito no primeiro turno com 78% dos votos. E elegeu o seu candidato, à sua sucessão, que é o governador Antônio Anastasia, que nunca tinha, que era um técnico, né? Um técnico que é um exemplo de escolha de um
pelo governador de uma boa equipe. O Anastasia chefiava uma equipe de primeira ordem. O Anastasia foi eleito também no primeiro turno com essa maioria esmagadora, não é? Então o povo de Minas aprovou sim o governo do Aécio Neves. O problema é que nós vivemos um processo eleitoral muito tumultuado. A eleição mudou muito depois da morte do Eduardo Campos, depois da ascensão da candidata do PSB hoje, Marina Silva, um choque emocional muito grande. E ela apareceu no primeiro momento, como alguém que não é da política. Alguém que vivia, digamos assim, numa esfera quase que celestial, né? E que, de repente, desce ao mundo dos vivos, dos políticos, para dizer, olha, gente, vamos entender aí, PSDB, PT, vamos nos arrumar. Essa é a imagem que ela passa. O que não corresponde à realidade, porque ela foi petista durante 28 anos, tem cultura política petista, essa coisa do basismo, dos conselhos populares, está bem entranhado na alma. Ela foi membro do governo do PT e mais, ela vive na política e da política como profissional desde 1988, quando ele teve seu primeiro mandato. Mas, de qualquer maneira, ela aparece como alguém que não é da política e com isso capitalizou muitos votos de pessoas que, com toda a razão, estão enojadas da prática política atual, né? Então, isso criou realmente uma atmosfera de expectativa em torno dessa chamada nova política. Agora, à medida que o tempo vai passando, as pessoas acabam não sabendo o que é essa nova política. Significa o que isso? Qual é a sua proposta concreta? Qual é a proposta de reforma política que ela tem? Não tem. Você espreme, não tem nada. Isso agora começa a se decantar no espírito dos eleitores. Agora, com a sua experiência aí, qual seria a sua proposta de reforma política? Como é que o senhor vê isso? Reforma política? Mas olha, senador, eu gostaria que o senhor respondesse sobre reforma política no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato do site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Mantenho vivo o compromisso de oferecer à nossa gente serviços públicos de qualidade. Celso Russomano, deputado federal, 1000. Para resgatar a credibilidade da nossa política, Sérgio Reis, 1011. Volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o senador da República, Luísio Nunes Ferreira, que é candidato a vice-presidente da República na chapa de Aécio Neves, do PSDB. Também participa do programa como comentarista o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Unisanta, e que deixou no bloco anterior, senador, uma pergunta com relação à reforma política. O que é que o senhor pensa da reforma política? O senhor já falou do choque de gestão que virá numa eventual vitória de Aécio Neves, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista da reforma política. Para mim, reforma política tem um nome: voto distrital. É isso. O que é o voto distrital? São Paulo elege 70 deputados federais. Não é? O voto distrital opera da seguinte maneira: você divide o estado de São Paulo em 70 distritos, nas regiões de população equivalente, evidentemente respeitando a tradição política, enfim, existente. Não é? Os partidos, cada partido lança um candidato nesse distrito e se elege o mais votado. Entendeu?
Aí você vai ter o deputado do distrito. Hoje, o deputado, para se eleger, tem que percorrer o estado de São Paulo inteiro. Pegar voto aqui em Santos, em Araçatuba, tem que pegar voto lá na Penha, tem que pegar voto em Jacareí. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que você tem uma distância crescente entre aquele que é eleito e o eleitor. Não é? De tal forma que o eleitor muitas vezes não se lembra mais em quem votou para deputado uma semana depois da eleição. Olha, o Tiririca teve em Santos 13 mil votos. 80 mil na Baixada. Voto distrital, você tem um deputado, um candidato a deputado naquela região. Pega o ex-prefeito Papa, por exemplo. Ele se elege no distrito. Em Santos tem voto para isso, porque tem nome, tem tradição, tem experiência, tem conhecimento, tem prestígio. No caso do Papa, ele faz campanha, eu estou pegando um exemplo de um político santista. Ele faz a campanha aqui mesmo, ele não precisa sair fora, e vai se eleger aqui. Agora, muitos deputados têm que catar voto no estado inteiro, isso não tem sentido. O resultado é que você tem eleições caríssimas, você fala em orçamento de campanha com o candidato, você fala em 5, 6 milhões, como se fosse uma brincadeira. Campanhas estão cada vez mais caras e cada vez mais a distância entre o eleitor e o eleito. Multiplicação de partidos políticos, muitos deles partidos de fantasia, partidos que existem em função de interesses de uma panelinha, de uma família, muitas vezes, de picaretas que vivem sem trabalhar à custa do fundo partidário e todo ano se apresentam nas eleições com propostas malucas. Entendeu? Eu fiquei um tempo fora do Congresso, voltei agora como senador e na primeira reunião que eu participei da sessão conjunta entre Senado e Câmara, na votação de vetos, eu fiquei espantado quando o presidente da Câmara chamava os líderes partidários para dizer qual era a posição em relação a determinadas matérias, chamou 30 líderes. Não existe 30 correntes de opinião hoje no Brasil suficientemente representativas para ter 30 deputados. Agora, como ficaria, senador? Então, o voto distrital leva uma depuração no quadro partidário, não é? E leva a maior representatividade do eleito. Mas o senhor não pode desconsiderar também, senador, o fato daquele candidato que tem voto no estado todo, de projeção nacional, e que ficaria restrito, limitado a um determinado distrito, a um bairro da capital, por exemplo? Vamos pegar um exemplo histórico. Winston Churchill. Sim. Não é? O Churchill derrotou o Hitler na Segunda Guerra Mundial. É verdade. O Churchill tinha um renome, tinha toda a Grã-Bretanha, todo o mundo admirava. Até hoje eu sou devoto da imagem do Churchill. Ele se elegia num distrito. Sempre. Entendeu? Agora, vamos supor, mas para corrigir este problema, que pode ser um problema real, não é? Para não promover uma mudança brusca do sistema político, você pode fazer um sistema misto. Uma parte dos deputados eleitos pelo partido, uma lista partidária, e uma parte diretamente. Agora, o senhor não acha que esse modelo também de regime, por exemplo, essa questão do bicameral, no caso do Senado, é a necessidade de terem duas casas legislativas, no caso, não está gerando um custo ao país e, de certa forma, não gerou uma deformação na medida em que se prevê que 3 senadores no Estado, aí não demérito para o Acre, que é um Estado pequeno, mas de pouca representatividade populacional, ele ocupa proporcionalmente o mesmo número de cadeiras que ocupa um Estado como São Paulo, onde concentra a maior parte da população brasileira, que tem 8 e deputados, acaba gerando toda essa distorção. A gente agora vê mais uma vez o presidente do Senado envolvido em denúncias de corrupção, ele já tinha saído do Senado, se afastado por causa disso, voltou para assumir a presidência. Essa coisa também não gera um desgaste na imagem da política brasileira e, de certa forma, também não dá um questionamento, assim, para que a gente precisa de tantos políticos, né, para resolver os nossos problemas que não conseguem ser resolvidos e, ao mesmo tempo em que a gente se acostumou a assistir constantemente esses casos de corrupção que acontecem, gerados aí por esse toma lá da cá que o governo às vezes se obriga a fazer para poder exercer o seu papel de governo. Como é que o senhor vê essa questão? Em primeiro lugar, o governo não precisa entregar cargos chaves do governo, inclusive das empresas estatais, para políticos sabidamente desonestos que vão ocupar esse cargo com a finalidade exclusiva de roubar. Exclusiva. Não é? Se você indica, eu não vou pegar, fulanizar, mas tem determinados cargos que estão aí hoje em evidência
por causa do escândalo da Petrobras, que foram indicados, inclusive esse Paulo Roberto Costa, por notórios mensaleiros. Quando o Lula endossa a indicação de um mensaleiro para alguém para ocupar a diretoria da Petrobras, ele sabe que o sujeito vai lá para roubar. Essa a finalidade. Então o voto deste partido que indicou, do partido do mensaleiro que indicou o diretor da Petrobras, ele é garantido pelo dinheiro da corrupção. É uma forma de mensalão, não é? Só que numa escala industrial. Não é preciso fazer isso. Você pode perfeitamente atender partidos políticos, mas nomeando gente correta, gente decente. Não pode entregar empresas para partidos, não pode. Bancos estatais, diretorias do Banco do Brasil, não dá para indicar gente que vai lá para fazer política para um partido ou para um grupo de um partido, como o governo do PT fez. É perfeitamente possível você prestigiar os políticos liberando emendas parlamentares para os deputados, para que ele possa atender a sua região, não é? Em vez de você dar a ele um pedaço do governo. Acho que a governabilidade tem muita formas honestas de se assegurar. Senador, não é? Agora, então, este é um ponto. Não, só a questão do Senado especificamente. Você acha necessário ainda para manter um Senado? Eu acho que a distorção maior não é do fato de termos 3 senadores por Estado. A distorção maior está na composição da Câmara dos Deputados, que não é proporcional essa composição ao número de eleitores de cada Estado. São Paulo tem 70 deputados. Deveria ter 120. E o Estado de Roraima tem 8. Não é? Então, o Distrito Federal tem 8 também. Então, não há uma distorção que vem da Câmara. Agora, o Senado tem determinadas funções que são exclusivas do Senado e que é importante que sejam exercidas por um colegiado, digamos assim, mais restrito, composto com gente com mais experiência, mais quilometragem rodada. Eu vejo meus colegas, são ex-governadores, gente que está no Senado há muito tempo, gente que tem um mandato de 8 anos, portanto não depende do atendimento imediato da pressão política. Que atribuições são essas? Referendar a indicação do presidente da República para os presidentes para os membros dos tribunais superiores, função própria do Senado. Agências reguladoras, são as agências que são órgãos do Estado. Infelizmente, o PT avacalhou com as agências reguladoras, distribuindo também para partidos políticos. Mas é função do Senado referendar o nome dos indicados para agências reguladoras. Nós conseguimos, uma vez ou outra, derrubar indicações de pessoas notoriamente inabilitadas, mas é muito difícil. Mas essa é uma função do Senado, não é? Outra função do Senado é promover a avaliação da funcionalidade do sistema tributário brasileiro, para propor alterações. Era uma função que não era preenchida e eu propus e começamos a trabalhar com isso. Outra função do Senado, aprovar os pedidos de financiamento dos estados e municípios, seja de organismos externos, seja de organismos internos, porque o Senado tem a função também de ser um pouco o órgão que examina e que mantém o equilíbrio federativo, né? Então não pode favorecer um estado em detrimento de outro. O Estado de São Paulo tem muitos financiamentos externos por conta do bom governo que o Alckmin faz e que deu uma boa margem de possibilidade de financiamento. Então são funções que o Senado tem. O Senado tem uma outra função importantíssima, que é a seguinte: tirar do mundo jurídico, né, leis que tenham sido consideradas inconstitucionais numa decisão, digamos assim, de um processo individual. Você tem um processo contra mim, se baseia esse processo numa lei que eu, na minha defesa, digo que é inconstitucional, né? Esse processo chega ao Supremo e eu tenho ganho de causa. O Supremo diz que esta lei é inconstitucional. Cabe ao Senado receber essa decisão do Supremo e cancelar a vigência da lei. Então, são funções que são próprias do Senado e que, no meu entender, devem continuar sendo exercidas. Senador, o problema não é a quantidade de políticos, o problema é a qualidade dos políticos, na minha opinião. Senador, o senhor abordou a intervenção anterior, a questão do choque de gestão, a redução da máquina, e nesse sentido o candidato Aécio Neves prometeu cortar pela metade o número de ministérios, dos quase 40 ministérios que o Brasil tem hoje em dia.
Já estão definidos quais os ministérios que serão extintos, na hipótese de vitória do senador Aécio Neves? Isso tudo depende da abertura da caixa preta. Alguns ministérios perfeitamente podem ser incorporados um ao outro. Ministério de Reforma Agrária e Ministério da Agricultura. Você pode perfeitamente trazer isso do mesmo... É o que, aliás, diz o ex-ministro Roberto Rodrigues, que ele diz que nós temos 4 ministérios cuidando da mesma coisa. Quer dizer, de agricultura, desenvolvimento agrário, de floresta, de pesca, e que é um desperdício. Por que não juntar isso tudo? É a receita certa para o fracasso. Até mesmo na área ambiental. Nós temos o IBAMA e aí se criou o Instituto Chico Mendes. Chico Mendes para cuidar da área de conservação e o IBAMA das licenciamento e outras coisas. Agora, muitas vezes você tem uma interseção entre áreas de preservação e por exemplo, nas hidrelétricas. Então você tem que ouvir o IBAMA e depois o Chico Mendes. Às vezes você tem decisões contraditórias entre esses dois órgãos. Sim. Não tem muito sentido isso. São sentidos que foram sendo criados ministérios para atender interesses políticos. O Ministério da Pesca, nitidamente, é isto. O Ministério da Pesca é isto. Né? Então... De qualquer forma, os ministérios serão cortados pela metade. Sim, serão. E o número de cargos de confiança também. Sim. Nós temos, para evitar o clientelismo e a corrupção, nós temos que reduzir o número de oferta no mercado político. Entendeu? Tirar do mercado político uma boa parte das funções que são ocupadas hoje por indicação e substituí-las por concursados. O mérito é isso, fazer um concurso público e preencher cargos por concurso público. Senadora, eu peço sua licença. Humberto, nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Rádio, o primeiro grande veículo de comunicação de massa. A qualquer hora, em qualquer lugar, sempre com você. 25 de setembro, Dia do Rádio. Homenagem do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Você quer votar em alguém que faça mais leis ou mais pelo nosso estado? Adriana, 36333. Estadual dessa vez, Charles Dorto, 36123. Peroba neles e nelas, Osmar Lins, 36999. Chegou a hora da virada. Chico Neto, 36013. Saúde, Educação e Segurança, Júnior De Vito, 36.000. Comigo é não às drogas. Joelma, deputada estadual, 36191. É não às drogas. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV e recebendo hoje com muito prazer o senador da República, Luísio Nunes Ferreira, candidato a vice-presidente da República na chapa liderada por Aécio Neves, do PSDB. Também participa do programa o colega jornalista, professor Humberto Chalub. Eu gostaria neste bloco de começar este bloco, senador, falando um pouco sobre saúde. E me valendo de uma declaração da presidente Dilma Rousseff, que admitiu publicamente que a saúde no Brasil, a saúde pública, não é minimamente razoável, disse a presidente Dilma durante uma entrevista ao Jornal Nacional na Rede Globo. Diante disso, diante desse diagnóstico, dessa constatação, como é que se pode melhorar a atenção básica à saúde no Brasil, senador? O que é que falta, afinal? São recursos, gestão, é seriedade na administração? Eu acho que faltam recursos. Não há dúvida nenhuma de que falta recurso. O próprio ministro da Saúde, hoje é candidato ao governo de São Paulo, ele, pouco antes de sair do ministério, ele disse que precisaríamos pelo menos mais 40 bilhões por ano no orçamento da saúde. Né? Então faltam recursos. Nós propusemos, nós da oposição,
com muito apoio, inclusive, de partidos da situação, especialmente o PMDB, nós propusemos que houvesse uma vinculação à saúde, à área da saúde, de um percentual do orçamento da União, pelo menos 10%. A semelhança do que existe com os estados, 12%, com os municípios 15%. Aliás, os municípios gastam muito mais. Infelizmente, nós não conseguimos aprovar isso no Senado, no Congresso. Ganhamos na Câmara e perdemos no Senado. Aliás, eu fui o único senador paulista que votou a favor dessa proposta. Outros dois, inclusive um que é candidato à reeleição, votou contra, mas enfim. Então precisa de recursos, porque saúde é cara. Saúde cada vez mais exige medicamentos de custo elevado, porque a população está envelhecendo. Saúde exige equipamentos para diagnósticos e equipamentos. Hoje o médico é incapaz. A ideia do médico que eu me lembro da minha infância, na minha mocidade, que era o generalista, que era capaz de fazer um diagnóstico a partir de, enfim, com seu próprio talento. Isso não existe mais. Os médicos, há uma formação médica muito setorizada e é necessário, na medida em que você tem diagnóstico por imagem, por exemplo, que é feito por ressonância magnética. Ressonância magnética. Eu sou do tempo daquele raio-x preto, né? Hoje você tem ressonância magnética, o ultrassom tem 20 anos. Precisa realmente. Agora, isso é caro, 10%. Precisa ter gestão, uma maior articulação entre Estado, União e municípios, né? O sistema SUS, Sistema Único de Saúde, tem uma arquitetura muito bem bolada, mas é preciso que ela funcione efetivamente. Mas o senhor não acha também que, na medida em que se foca muito a saúde só na questão curativa? Aí... Não, eu ia falar sobre isso. Nós temos a prevenção, é fundamental, e nós temos uma estratégia de prevenção, não é? E de detecção precoce de problemas de saúde que poderiam ser resolvidos se fossem tratados, que é o Programa de Saúde da Família, que é uma forma muito exitosa ela começou a ser, ela foi arquitetada aí na gestão Jatene, e com o Serra ela teve uma enorme expansão, né? E práticas também digamos, que não são diretamente vinculadas à saúde, mas que promovem a saúde. Exercício, ginástica, campanhas educativas. A campanha educativa a respeito dos malefícios do cigarro teve um sucesso muito grande na diminuição de números de tabagistas no Brasil, não é? Então é um conjunto de ações que tem que ser articuladas. A questão do saneamento também acho que é muito importante. Saneamento, sem dúvida nenhuma. Hoje, 50% dos municípios brasileiros não estão ligados. Eu acho que, de certa forma, para o eleitor, na visão dele, eu acho que esse processo de amadurecimento que nós tivemos aí da democracia, até por força de que se pratica mais do que se praticava antes, a gente tem tido eleições a cada 2 anos, e o que se esperava inicialmente, eu acho que para quem vive essa nova democracia brasileira, é que realmente a política pudesse resolver os principais problemas da população, e é por isso que se vota, por isso que todo mundo vai à urna. Eu acho que ao longo desse período há uma frustração em relação a isso, porque muitos problemas que se falam, que são colocados, que são discutidos na época da campanha, quando se vai à prática, se vê que aquilo não é bem assim, porque uma coisa depende da outra, um poder depende do outro, e o município depende de uma autorização do governo e do recurso, e as coisas vão se arrastando, e a população talvez esteja muito satisfeita e está se manifestando através disso agora por causa disso, né? Por falta de um planejamento que estabeleça diretrizes claras. E a gente sabe que tem problemas no Brasil que não se resolvem em 4 anos. Evidente. Né? A questão da educação não vai se resolver em 4 anos, a questão da saúde não vai se resolver em 4 anos, porque vai fazer todos os investimentos de saneamento que o país precisa, mais da metade da população não tem saneamento, quer dizer, é um contingente muito grande de pessoas. O modelo de desenvolvimento não existe, porque todas as pessoas vieram para as cidades se adensaram absurdamente. A gente tem grandes metrópoles hoje que enfrentam problemas seríssimos, a população vai aumentando. Em 40 anos, nós mais que dobramos a população no Brasil, e o que a gente vê é que as discussões sempre ficam no tom da superficial. Então, se quer se resolver o problema em 4 anos, a gente vê. Isso eu não concordo que talvez fosse o momento de se colocar umas diretrizes mais de longo prazo, para a população realmente entender que as coisas vão ter que acontecer ao longo de um período maior, mas que vão acontecer realmente, né?
do que ficar sempre tentando achar paliativos promessa imediatista, para se palanqueira, resolver né? problemas que se sabe que não vão se conseguir resolver em curto prazo. Olha, eu estou inteiramente de acordo com você. Não é? Quer dizer, nós falamos agora da saúde, você abordou o tema do saneamento. É óbvio que você precisa ter um saneamento, você tem que ter condições de fornecer água tratada, de boa qualidade, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, tudo isso. Agora, é sempre o momento de começar a enfrentar isso. Nós aqui em São Paulo, nós enfrentamos isso. Aqui na Baixada Santista, nós temos grandes investimentos da Sabesp, não é? Tanto no tratamento, coleta, como fornecimento de água. Agora, o que nós temos, mas em algum momento o governo tem que colocar na sua cabeça que nós temos que investir em saneamento básico. Tem que ter isso como prioridade. A presidente Dilma anunciou isso quando era candidata. Ela anunciou também o seguinte: a desoneração de tributos das empresas de saneamento, os investimentos feitos no saneamento básico. Cadê? Nada. O Aécio até pegou no pulo, quando chegou no Senado, a proposta da presidente Dilma e apresentou no Congresso Nacional, no Senado. A base do governo torpedeou, não deixou aprovar. É uma medida simples, que em algum momento tem que começar a fazer. Não é? Agora, eu acho que o eleitor brasileiro não está indo mais na conversa fiada de que eu vou resolver tudo em passe de mágica. O eleitor hoje sabe perfeitamente aquilo que é responsabilidade do governo, aquilo que não é, coisa que a política não pode resolver. Está fazendo a parte das coisas. Né? E a nossa visão, do PSDB e do Aécio, é que o governo não pode tudo. Vamos nos concentrar naquilo que o governo pode fazer. Mas aí fazer mesmo, com metas, com objetivos, com equipes competentes, para que a decisão tomada em Brasília chegue efetivamente na ponta. Né? Temos aqui no rumo de quem vai de São Paulo para o Vale do Ribeira, a famosa Serra do Cafezal. Nós temos lá coisa de 20 quilômetros de duplicação que precisa ser feito, que é um corredor da morte. Está parado há não sei quanto tempo, porque tem a licença ambiental que não sai, os órgãos do governo que brigam entre eles, que não conseguem resolver. Tem que juntar as pessoas responsáveis por um problema e focar no problema, chamar todo mundo, vamos resolver este problema. Como o Serra fez, aliás, aqui no programa Serra do Mar. Não é? Juntou Secretaria da Habitação, Secretaria dos Transportes, juntou Meio Ambiente, Polícia Militar, disse, vamos resolver esse problema. E o resultado está aí. Nós conseguimos enfrentar um problema seríssimo e dar uma boa solução a ele. Articular com o município, a prefeita no momento, não é bom, é bem assim, vamos conversar com a prefeita, o que você sugere, qual é a sua ordem de prioridades. E enfrentamos e o problema está bem encaminhado. Agora, algo que o governo pode fazer mais... competência. Eu acho que existe uma coisa, me perdoe, Paulo, existe uma coisa que não é prosaico, mas é efetivo. Competência, saber governar e formar boas equipes, ter gente boa ao seu lado, senão não vai. Na esteira disso, senador, como enfrentar os chamados inimigos modernos da pátria? Ou seja, o tráfico de drogas e contrabando de armas. Com a fiscalização em fronteiras, enfim, com uma eventual participação das Forças Armadas. Como enfrentar isso, esse verdadeiro flagelo que são as drogas e que destroem a nossa juventude, enfim? Você tocou duas questões, 2 pontos essenciais. As fronteiras porosas do Brasil. E não é só nos setores aí de fronteira seca, nesses milhares de quilômetros. Aqui também, vem pelos portos. Fronteiras marítimas, aéreas, enfim. Tudo, né? Controlar isso, você ter uma articulação entre Forças Armadas e Polícia Federal, programas de inteligência, e procurar diminuir o consumo através de campanhas educativas. Agora, mostrar, olha, droga é uma droga. O que o senhor acha da ideia que alguns países estão adotando, como o caso do Uruguai agora, de regulamentação, principalmente da questão da maconha? Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que é uma saída? Alguns estados americanos estão adotando, alguns países europeus já adotaram. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que poderia ser uma solução? Olha, eu já fui a favor. Eu me lembro quando foi votada a atual lei de drogas, né? Eu fui a favor da total
digamos assim, descriminalização. Hoje, o usuário ele não é preso, ele leva lá uma bronca no delegado. Termo circunstanciado e tal. Mas o problema está realmente, como o Chico bem colocou, a questão da máfia que se criou em torno disso. E o esquema de corrupção também que gira em torno disso. Claro. Então eu era a favor, né? Fui derrotado fragorosamente no plenário da Câmara, eu era deputado na época. Acho que só eu e o Gabeira votamos a favor. O presidente Fernando Henrique era o presidente? Era o Fernando Henrique, era o presidente. Mas eu hoje sou muito mais cauteloso, viu, Charuto? Porque, veja, a maconha é um alucinógeno. É um alucinógeno. Você vai liberar a maconha... Mas tem princípios medicinais importantes. Sim, também, né? Uma coisa é o princípio medicinal, que tem a cocaína. Você faz anestesia de dentista... Mas aí a questão, na verdade, agora, que é colocada, não é a questão da liberação, do incentivo. É o que é? É de regulamentação no mercado que já existe. Porque se existe um consumo tão grande... E como é que você vai regulamentar esse mercado? Vai se entender lá com... Fernandinho Beiramar, como é que você vai vender? Não tem como. Aí se cria, no caso do Uruguai, se criou a possibilidade de empresas se estabelecer. Nos Estados Unidos já tem empresas, inclusive, com marcas e franchise que estão estabelecendo e pagam impostos. E esse dinheiro do imposto está sendo utilizado para o combate a outros crimes. É a tese que o presidente Fernando Henrique defende. Quer dizer, que na verdade o que se quer é regulamentar um mercado que já existe, né? Se há um consumo tão grande e se envolve tantas pessoas e movimentam recursos tão significativos ao ponto de se estabelecer quadrilhas inteiras no Rio de Janeiro e permear toda uma corrupção no âmbito da polícia, no âmbito da justiça, no próprio âmbito da política, né? Já se tem conhecimento, pelo menos aí nos bastidores, do financiamento de campanhas pelo tráfico de drogas. Quer dizer, já existe uma realidade instalada que não é admitida. Nós vamos nos curvar essa realidade. Se eu sei que maconha faz mal, que maconha é alucinógeno, o jeito tem alucinações, não é? Maconha ela acentua estados depressivos, pessoas que são naturalmente depressivas, e hoje há um número enorme de pessoas que são depressivas. A maconha acentua isso. A maconha traz problemas de aprendizado para os estudantes. Então, eu acho que o caminho, no meu entender, é fazer campanhas alertando para os malefícios da droga. Falamos agora há pouco do cigarro. Essas campanhas tiveram resultado na diminuição do número de tabagistas. E o que é impressionante é que Mas é um mercado regulamentado. É que você não tem no governo federal, e nem nenhum governo, você tem campanhas sobre o malefício da droga. Né? Agora, vai regular o mercado. Significa o seguinte, que você tem que ter uma produção que seja correspondente ao consumo. Sim, abastecer esse mercado. Se ela não for correspondente ao consumo, o que acontece? Você vai ter mercado negro. Você vai continuar tendo mercado ilegal. Então, a minha visão é que nós temos que diminuir o consumo em vez de abastecer esse consumo. Essa é a minha visão. Senador, pelos malefícios que a droga traz. Senador, nós já estamos aproximando do final do programa e eu queria reservar esses minutinhos para lhe questionar a respeito das pesquisas. As últimas pesquisas, apesar do crescimento do candidato Aécio Neves, não são favoráveis, não têm sido favoráveis ao PSDB. Há 10 dias da eleição, senador, dá para reverter esse quadro? Olha, eu vou lutar e estou lutando porque eu considero que a candidatura do Aécio, a presidência do Aécio, é a melhor opção para uma real mudança. Aqueles que querem mudar a situação atual do Brasil. Respeito àqueles que acham que está tudo bem com o atual governo ou que acham que a própria presidente Dilma tem condições de consertar aquilo que ela mesma, que está errado no governo dela. Eu acho que nem a própria presidente Dilma acredita nisso, mas enfim, tem gente que acredita e eu respeito. Agora, outros, e são a maioria, 70%, querem efetivamente uma mudança. E eu creio que a mudança real, mudança com gente capaz de governar, capacidade administrativa, articulação política, sólida base política, não é? Uma cultura política diferente dessa que está aí, é o Aécio. Eu me pergunto a mim mesmo e poderia perguntar para muita gente, o que seria o governo Marina? Ninguém sabe direito. É um salto no escuro. O próprio partido dela, o PSB, é um partido extremamente fragmentado dentro dela. Ele tem socialistas cristãos, como a Erundina,
Tem socialistas marxistas, como é o caso do Roberto Amaral, o presidente do partido, e tem outros que são tão socialistas quanto eu sou Hare Krishna. Quer dizer, você acha que o Bornhaus é socialista? Quer dizer, é um ajuntamento que se deu em função de uma liderança forte, uma liderança agregadora, uma liderança, aliás, de uma característica muito diferente da Marina, que é o falecido Eduardo Campos, né, do qual, aliás, o Márcio França foi assim, uma pessoa muito próxima. Mas é um partido cheio de contradições. Nós temos o Márcio França, candidato a vice-presidente, a vice-governador, junto com o Alckmin, e a Marina diz que não quer aparecer nem sequer em fotografia com o Geraldo Alckmin. Por quê? O Alckmin é um sujeito decente, é um bom governador, vai ser reeleito. Então, são coisas que passam na cabeça da candidata que me fazem duvidar muito de que ela poderia ser uma boa solução. Em todo caso, é uma incógnita. Eu prefiro jogar no certo, uma mudança real, mudança efetiva, que não se esgota na expressão de um protesto, de inconformismo ou de uma boa intenção no dia 5. Mas que tem que se estender por 4 anos difíceis, por questões que nós acabamos de abordar, e que para cuja solução é preciso competência e força política. E essa o Aécio tem. Muito bem. Senador, teríamos muito a conversar, mas o senhor sabe, infelizmente, somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Muito obrigado, senador Aloysio Nunes Ferreira. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, Humberto Chalub, como comentarista. Obrigado, Chico. A participação mais uma vez aqui no programa. Eu agradeço especialmente aos convidados, à equipe e particularmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.